Olá, meus amigos, minhas amigas. Que legal que tu está aqui mais uma vez. Um bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei em qual momento tu está vendo esse vídeo, mas que Deus te abençoe poderosamente. E o motivo de eu estar aqui hoje é nós falarmos um pouco sobre as duas testemunhas mártires de Apocalipse capítulo 11. É necessário se faz a gente entender o que seria mártir. Mártir é alguém que dá vida em prol de algo ou de alguma coisa. Também é necessário a gente entender que Apocalipse foi escrito numa linguagem figurativa, usando coisas para representar o que Deus quer dizer na sua palavra. Mas a própria palavra de Deus revela o que está escrito em Apocalipse. Interessante isso, né? Então, te convido para ler Apocalipse capítulo 11, a partir do verso 3, que diz bem assim: Darei as minhas duas testemunhas que profetizem por 1260 dias, vestidas de pano de saco. Atenção para o verso 4. São essas as duas oliveiras e os dois candeeiros que se acham em pé diante do Senhor de toda a terra. Olha só, meu amigo, minha amiga. Tu já deve ter visto filme, uma novela que interpreta isso aqui de forma completamente errônea. Mas a Bíblia mesmo revela o que Deus quer falar em Apocalipse capítulo 11, ou o que Ele quis dizer em Apocalipse capítulo 11. E Ele revelou para o profeta Zacarias, a partir do verso 4, que diz bem assim: Junto a este, duas oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e a outra à esquerda. Então perguntei ao anjo que falava comigo: Meu senhor, o que é isto? Respondeu-me o anjo que falava comigo: Não sabes o que é isto? Respondi: Não, meu senhor. Prosseguiu o anjo e me disse: Esta é a palavra do Senhor, a Zorobabel, não por força nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Então aqui tu pegou o contexto, ele está falando das duas oliveiras também, e ele não entendeu. E aí o anjo vai lá e explica para ele: estas são as duas oliveiras, esta é a palavra do Senhor. Ele respondeu para o nosso profeta Zacarias. Mas ele respondeu, falou que é a palavra do Senhor, estas duas oliveiras. Olha só o que diz o contexto de Apocalipse capítulo 11, a partir do verso 6. Elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias que profetizarem. Têm autoridade também sobre as águas, para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelos, tantas vezes quanto quiserem. Tu viu que interessante aqui? O verso 4 diz que as duas oliveiras se acham em pé diante do Senhor de toda a terra. Lá no Antigo Testamento, em Zacarias, a gente viu que a palavra do Senhor, as duas oliveiras se acham em pé diante do Senhor da terra. Tá entendendo? A palavra de Deus, ela está diante do Senhor o tempo todo. Jesus. E quando a gente viu aqui o verso 6, fala do Antigo Testamento. Quando Elias orou para que não chovesse, quando Moisés e Arão mancharam as águas de sangue, o rio Eufrates, certo? Então, são 1.200 anos de perseguição, onde 1530 até 1798, a prisão do Papa Pio VI. São 1.260 anos de proclamação do Evangelho, mas ao mesmo tempo de perseguição. Pessoas morreram por causa da palavra de Deus. Então a Bíblia está falando que o Antigo Testamento com o Novo Testamento, lá fala de morte. Essas duas testemunhas foram mortas por 3 dias, e 3 dias em profecia significa 3 anos. 3 anos e meio não se pôde falar da palavra de Deus. E esse mesmo conselho que derrubou o cristianismo por um tempo, a gente teve que ficar escondido pregando a palavra de Deus, esse mesmo conselho entendeu que o homem não poderia viver sem uma crença. Só que o Papa Pio VI ignorou isso, e ele foi preso por Napoleão em 1798. Então, meus amigos, nós não podemos fazer exclusão do Antigo Testamento porque nós estamos excluindo a palavra de Deus. Deus é santo e sua palavra é tão santa quanto Deus. E a sua palavra é quem nos redime. João 17,17 diz: santifica-os na tua palavra, pois a tua palavra é a verdade. Então não exclui, meu amigo, não cai nesse estudo secular aí onde as pessoas dizem que o Antigo Testamento foi excluído, agora é só o Novo.
Faz isso não, hein? Hebreus capítulo 10 mostra que remove o anterior e estabelece o segundo, está falando de leis cerimoniais e não da palavra de Deus. Certo? Que Deus te abençoe poderosamente, que essa mensagem faça sentido no teu coração e na tua mente. Um abraço.